Superação. A gente fala sobre superar muita coisa, mas hoje eu quero falar de uma das superações mais importantes que existem. Superar a culpa. Quando a gente faz bobagem, quando a gente realmente olha e fala: meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Esta é uma das superações que mais valem a pena serem investidas. Então fica comigo até o final, eu vou te ajudar bastante aqui hoje, de forma intensa, simples e relevante, a superar a culpa. Se Jesus existe, e eu creio que sim, não há razão alguma para a culpa perdurar na sua vida. Deixa o seu like, se inscreva no canal, já pega esse link e manda para o máximo de pessoas, porque está no ar o meu, o seu, o nosso Escola da Alma. Todo mundo já fez uma burrada um dia. O problema é que alguns conseguem digerir isso, reciclar, aprender, outros não. Outros se atormentam diariamente pelos fantasmas da culpa, que são insaciáveis. Eles devoram absolutamente tudo, devoram nossa paz, nossa alegria. Conheço pessoas, por exemplo, que são lindas no aspecto de vida mesmo, de brilhantes, inteligentíssimas. Mas as fatalidades da vida interromperam todo esse fluir. Tornaram-se pessoas amargas, extremamente difíceis de agradar, pessoas que olham para tudo pelo olhar do negativo. E alimentar a culpa por um período é até importante, porque graças à culpa a gente vai rever rotas, a gente vai sentir o peso do erro e nos trazer, sim, aquele medinho gostoso, aquele medinho bom de falar: puxa vida, olha como doeu, não posso mais fazer igual, preciso ter mais critério. Então a culpa, aquela culpa que é instantânea, que vem de uma forma que logo depois do acontecimento, ela não é ruim. O problema é quando perdura. A gente continua vivendo uma situação onde já passou anos, tempos, e nós continuamos amargando as mesmas coisas, as mesmas culpas, porque a gente não consegue abrir a porteira da vida. A gente percebe alguns efeitos de tudo isso. Primeiro, pessoas que se punem repetidamente. Todo dia a pessoa se pune, se lembra, né? Ela não permite que as janelas do novo se abram para ela. Quando alguma coisa boa chega, ela logo passa a oportunidade para alguém, passa a vez para alguém. Ela não se permite viver o novo. E isso é terrível, porque não nos torna diferentes só nos acertos, mas os erros também. Somos pessoas iguais no aspecto de quebrar a cara, né? E aí você tem uma outra característica que é a perfeição, né? A pessoa, quando ela sai de um quadro grave de culpa, ela põe na cabeça que a partir de agora ela não pode mais errar. É óbvio que se a gente não errar mais, tá tudo bem. O problema é quando a gente faz do erro algo capital. A gente não acorda para errar. Ninguém sai de casa de manhã para ir trabalhar para fazer bobagem. Mas ao longo do tempo a gente falha, a gente erra. Erros devem ser observados, mas eles não podem ser capitais, eles não podem definir. Um dia não pode definir meu destino. E a gente tem hoje uma série de pessoas muito perfeccionistas, que são muito chatas, essa é a verdade. Muito chatas, muito exigentes, muito criteriosas, em coisas que não tem nada a ver, fica pegando pelo em ovo, discutindo muitas bobagens, tornando a vida dos outros uma vida difícil e, o pior, perdendo pessoas bacanas. Pessoas que realmente deveriam ser tratadas com respeito, com educação, mas toda a dor que você não recicla, você cospe no outro. Não tem jeito, né? O que tem de gente sangrando em cima de gente que não cortou é incrível. Tudo porque a gente não consegue superar a culpa. E uma outra característica que vejo, além dessa punição repentina, todo dia estou me punindo, né? Além dessa perfeição, são pessoas que não param para pensar se realmente a culpa é sua. Não é passar um pano para a gente, mas será que realmente tudo que eu falo sobre mim,
todas as situações que eu entendo que errei e tal, será que o peso que eu coloco nessa situação, aqui entre nós mesmo, será que essa situação que eu falo sobre mim mesmo, será que é verdade? Você já experimentou conversar com você no chuveiro, ou no banheiro, ou dirigindo sozinho? Eu falo banheiro, chuveiro, porque a maioria das vezes a gente está sozinho, né? Quando eu digo a maioria das vezes, pode ter que ter alguém, um filho, uma esposa passeando, mas normalmente você tranca a porta, você fica sozinho ali. Já parou para conversar com você enquanto a água cai ali? Rever situações. Muitas vezes eu tento voltar no tempo em algumas coisas que eu tento entender que não são fáceis para mim. E eu tento reviver aquilo, não reviver para sentir as dores, mas para tentar encontrar uma nova perspectiva. Eu preciso ter uma leitura que não me mate de tudo isso. Eu preciso, porque o fato não muda, mas a perspectiva muda. E quando você não consegue mudar um fato, você tem que mudar a perspectiva. Eu não posso mudar o fato de que alguém morreu na minha família, mas eu posso tentar olhar por essa perda por uma outra perspectiva. Sempre haverão dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição, o levantar e o cair. É muito uma questão de percepção, de olhar realmente e entender o que está acontecendo e como de fato a gente pode superar tudo isso. Outro fator importante é quando eu entendo de quem é a culpa. Se sou eu preciso me perdoar. Agora, se é o outro, eu preciso também perdoar o outro. A verdade, gente, é que a gente caminha como se a vida fosse perfeita. E ao longo do tempo a gente encontra lombadas na estrada, buracos, desfiladeiros, e percebe que o carro sai de casa limpinho, mas ao longo da estrada o caminho tem poeira, tem solavancos, tem chuva, e nem sempre a gente chega no destino sem marcas, entende? As marcas, elas estão aí e devem estar para cumprir alguma coisa. Então, eu quero deixar uma frase aqui antes de dar algumas dicas para você. É assim, deixa a culpa para trás, abra as portas do novo e descubra a liberdade de recomeçar. Eu vou te dar algumas dicas muito simples sobre como você pode se livrar ou superar a culpa. A primeira tenha network e conexões. A culpa, ela é alimentada quando a gente se isola do mundo e começa a olhar só para dentro de nós. E muitas vezes dentro de nós não tem nada. Só tem remorso, só tem arrependimento. Não aquele arrependimento bom que nos leva por um caminho, mas o arrependimento do remorso, de remoer coisas. E aí as pessoas começam a abrir mão de compromissos, ficar muito tempo trancado em casa e não olha para ninguém, não fala com ninguém. Isso é terrível, porque se eu não estou bem comigo, e eu sei que o meu olhar e a minha alma são tendenciosos a me tornar uma pessoa presa, eu preciso ter uma outra alternativa. Eu preciso me conectar a alguém bom, alguém que cura. Né? Por isso que congregar, ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que vem da boca de Deus, e a Bíblia cura, tá do lado de gente que me aproxima do Altíssimo. Não é porque você está sofrendo que você vai seguir o caminho natural do sofrimento, que é o isolamento. Você tem que ter network, você tem que ter conexões. Pessoas curadas curam, pessoas doentes adoecem. Ande com pessoas curadas. Sai, mas não é o que eu quero, não é uma questão de querer, de vontade. A gente nunca vai querer muito o que a gente precisa, sabe? Nossas vontades são todas invertidas. Então é muito o que o meu racional vai dizer. O que eu quero? Não, eu quero vencer, eu quero superar, eu quero mudar isso. Eu não sei como, eu não tenho força para isso, mas eu quero. Então, se eu quero, eu vou começar a criar situações que podem até nascer de forma artificial, mas se eu nutrir, se eu abençoar com toda a minha disposição, disciplina, ao longo do tempo as coisas vão começando a fluir. Uma segunda coisa que eu vou te dizer, além das conexões e network, é cultive uma mente curiosa. Algumas vezes a decepção que a gente tem, a frustração, ela dá a entender que o mundo se resume a apenas isso. Né? Eu vou dar um exemplo para você. Esses dias eu conversei com uma pessoa que estava com um problema numa área da sua vida.
E aí a pessoa dizendo para mim assim, puxa vida, mas eu não aguento mais lidar com isso, eu tenho complexos, eu me sinto uma pessoa péssima, eu fico olhando para as outras pessoas e me sinto uma pessoa diferente, e tal, e tal, e tal. Aí eu olhei para a pessoa e disse, mas espera aí, você é só isso? Você resume toda a sua vida a essa situação? Você trabalha, trabalho. E o seu lado profissional? Você não tem família? Você não tem sonhos? Você resume a sua vida, a sua existência a isso? Você é só isso? Como é interessante como o nosso cérebro ele foca em determinadas coisas, que se a gente não parar para martelar e quebrar esse aquário, a gente tem um oceano ao nosso lado e fica nadando numa caixinha desse tamanho. Claro que a gente tem dilemas. Pô, quem não tem? Claro que a gente tem situações mal resolvidas. Mas a gente não pode resumir a nossa existência a uma única área. Então tem uma mente curiosa, vai se descobrir. Vai descobrir tua profissão, vai descobrir outras coisas. Sai da caixa. Vai ter uma mente aventureira. Vai conhecer a tua cidade, ver os pontos turísticos. Vai se dar a oportunidade de estudar algo diferente, vai se envolver na obra de Deus, vai adorar, vai buscar a Deus. Mas pastor, vai com culpa mesmo, a culpa vai sair pela urina. O problema é que tudo que você foca, amplia. Focou, ampliou. Tirou o foco, diminui e some. É como um avião. Você começa a ver o avião, o avião está baixo, todos aqueles arranha-céus são enormes. Quando o avião distancia, você pega pela janelinha do avião ali, um arranha-céu de 70 andares, você pega aqui, ó. Por quê? Porque você distanciou. Tem uma mente curiosa. E última coisa, se inspire em pessoas que venceram o que você quer vencer. Se inspire em pessoas que passaram pelo que você passou e alcançaram a redenção. A gente tem a velha mania de ficar buscando pessoas que se parecem com a nossa dor. Então a gente separou, a gente busca um separado. A gente trancou a faculdade, a gente busca alguém que trancou a faculdade. O problema é que se essa pessoa superou, maravilha. Mas se ela está doendo como eu, ela não vai me fazer bem. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas não superam seus traumas. Superar um trauma é muito difícil, porque requer esforço e nem todos querem pagar o preço. Algumas vezes a gente reclama do trauma, mas é mais fácil viver com ele do que superá-lo. Porque junto com o meu trauma eu tenho a culpa, junto com o meu trauma eu tenho um remorso, junto com o meu trauma eu tenho desculpas do porquê eu não faço mais. O trauma ele acaba sendo um pouco de uma blindagem, assim, sabe? Olha, eu sou diferentão, eu sou uma pessoa que não posso ser muito cobrado, não pode exigir muito de mim, porque eu tenho trauma. E talvez isso, em algum momento, pode até surgir efeito, porque a gente sabe que tem pessoas que realmente não têm muita noção. Mas ao longo do tempo, ele vai sabotar a nossa vida. E isso não é bom. Não é bom que você fique alimentando isso. Crie conexões. Crie muitas conexões. Converse com pessoas importantes, sabe? Pessoas que possam distrair você, levar você para uma nova perspectiva. Crie uma mente curiosa. O mundo não se limita só à sua queda, ao seu fracasso. E vai andar com gente que pode dizer para você assim, ó, eu sei o que você está passando e é possível. Eu sei o que você fez. Eu fiz igual, eu consegui. E que essa superação aponte para Cristo Jesus. Eu tenho muita expectativa que vocês, meus alunos aqui da Escola da Alma, que vocês possam de verdade entender o que eu estou falando aqui. Colocar em prática, porque a nossa maior luta é aqui dentro. Se você vence com a cabeça, você ganha. E se você não vence na cabeça, você perde. Não há nada de bom que vai acontecer fora de você, se primeiro não acontecer aqui dentro. Você precisa cuidar da sua alma. Ela mente, ela manipula, ela engana, ela distorce a realidade. E se nós somos irresponsáveis de ouvi-la com muita veemência, é muito provável que tarde demais a gente vai se dar conta que fizemos tudo errado. E eu espero que você não faça isso. Supere os seus traumas.
Supere a sua culpa. A Bíblia diz em Romanos 8 que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é por mérito, é por graça. E é por isso que todos nós, por causa de Jesus, temos a chance de recomeçar. Seja lá o que aconteceu na nossa vida, nós podemos recomeçar. Um beijo para você. Eu espero que esse nosso encontro tenha te feito pensar sobre, refletir, raciocinar e alcançar coisas maiores. Se você quer mandar esse link para alguém que você sabe que precisa ouvir tudo isso, pega o link, manda, se inscreva no canal, deixa o seu like. É sempre muito bom ter você por aqui. Um beijo, até o próximo Escola da Alma.